Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho aqui nesse vídeo sobre o comando DDL, né? Um dos comandos DDL, que é o comando alter, tá? Deixa eu mostrar primeiramente aqui, mais que ele, e eu quero entrar aqui na parte de documentação e nós vamos falar aqui, pode ser por aqui, comando alter. Então, ó, alter table, né? Alter user. Nós podemos fazer aqui, vamos clicar aqui no alter table, tá? E aqui eu tenho uma documentação bem completa aqui sobre as possibilidades do comando alter table que nós podemos utilizar, né? O alter table e suas variações para podermos alterarmos as tabelas. Legal? Aqui, ó, o comando básico aqui do alter table aqui é este daqui, ó, né? Nós podemos aqui colocar aqui alter table, né? E na frente do alter table nós vamos colocar alguma opção. E essa opção ela pode ser aqui, né? Um add column, né? Ela pode ser um drop, ela pode ser aqui, né? Um modify, tá? Pode ser um rename, que são as principais formas de utilização aí do alter table. Legal? E aí, né? Fica aí, tá? Disponível aqui, né? Vou pegar aqui o link do site e eu vou colocar aqui a documentação depois para você poder fazer aí um estudo mais aprofundado, tá bom? Caso seja aí do seu interesse, legal? Então aqui, né, eu quero fazer aqui uma demonstração mais básica aqui sobre o comando alter, tá? As possibilidades aqui. Por exemplo, né, nós temos ali, né, uma tabela de teste, né? Aliás, nós temos aqui um banco de dados teste e aqui nós temos uma tabela chamada new table, tá bom? E aí o seguinte, nós podemos, né, fazer aqui uma mudança aqui, tá? Com o alter table, por exemplo, né? Eu quero, né, fazer aqui, ó, alter table. E aqui no alter table aqui, qual a tabela que eu quero alterar? Eu quero alterar a tabela new table, tá? E eu quero fazer o seguinte, eu quero dar um rename nela, nós vamos colocar nela aqui um novo nome, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, lá na documentação, né? Como é que a gente pode fazer aqui, ó. Eu quero renomear essa tabela aqui. E aí, para a gente renomear essa tabela aqui, nós podemos fazer o seguinte, né? Ó, rename to, tá? E o novo nome da tabela, tá? Então, nós podemos fazer isto daqui. Então, vamos copiar e vamos colar lá, né? Então, ó, rename, tá? Eu posso usar ou o to ou o as. Então, no caso aqui, nós vamos usar o to, tá? E aqui eu quero colocar o novo nome da tabela. E nesse novo nome da tabela aqui, nós vamos colocar o seguinte. Nós vamos colocar aqui TADS, tá? Essa tabela aqui vai ser o TADS. E aí vamos executar este comando, né? E aí ele está me dizendo o seguinte, né? Nós não selecionamos aqui um banco de dados. Então, ó, vamos selecionar aqui o banco. Vamos clicar aqui com o botão auxiliar e selecionar o banco, tá? Então, notem agora que ele está em negrito, indicando, né, que o banco de dados teste está selecionado. Então, vamos, né, tentar executar o comando agora, tá? Executamos, né? Ele nota aqui que ele não, né, atualizou, mas se eu der um refresh aqui, provavelmente agora ele vai, né, atualizar e instalar. Então, ó, eu fiz uma alteração do nome da tabela
tá? Com o comando alter. Então aqui é comando DDL, nós estamos modificando a estrutura do banco de dados. Legal? Feito isso aqui, nós podemos também fazer, né, outros comandos aqui usando o alter, né? Vamos lá, vamos brincar um pouco mais, né? Agora eu não quero mais fazer uma renomeação, né? Eu quero fazer o seguinte, eu quero, né, alterar a tabela TADS, né? E o que que eu quero fazer com a tabela TADS? Eu quero modificar uma coluna. Então nós vamos colocar aqui o comando modify, tá? E aqui eu vou colocar aqui, né, o parâmetro column, tá? Para me dizer que é a coluna, né? Eu quero modificar uma coluna. E aqui dentro da tabela TADS aqui eu tenho uma coluna chamada nome. Se eu acessar aqui a opção, né, de configurações dessa tabela, eu vou ver aqui, ó, que o meu varchar ele é de tamanho 255 e ele é não nulo, né? Não pode ficar vazio. Então eu vou fazer uma alteração aqui mais simples. E aí é o seguinte, eu quero alterar, né, a coluna nome, tá? Eu quero alterar a coluna nome. E essa coluna nome, nós vamos dizer o seguinte, nós vamos colocar aí um varchar de tamanho 5, tá? E not null, tá? Not null. Então vamos executar este comando e ele tá, né, fazendo aí a execução do comando, né? Legal, fez aí a execução do comando. Vamos atualizar aqui, vamos dar uma olhada aqui no tamanho da tabela. E não observem lá que agora o tamanho está 5, beleza? Show de bola. Então, nós podemos fazer aqui a alteração da tabela com o comando alter table. O que mais, né, que nós podemos fazer aqui com o comando alter table? Vamos lá. Eu quero adicionar uma coluna, tá bom? Então vamos adicionar uma nova coluna aqui. E essa coluna, ela vai ser, né? Nós vamos chamar ela de descrição. Ela vai ser do tipo text, tá? Não vai ser um varchar, ela vai ser do tipo text. E ela vai ficar após, né? Ela vai ficar após a coluna nome. Também, né? Vamos colocar aqui uma outra coluna. Nós vamos colocar uma outra coluna. O nome dessa outra coluna, ela vai ser título. Legal? Título. E aí, né? Essa coluna título, ela também vai ser do tipo text. E eu quero que ela seja a primeira coluna da tabela, tá? E, né, nós não vamos colocar aqui, tá? Não precisamos colocar nome de nenhuma tabela na frente, porque ela vai ficar na primeira, né? Na primeira, vai ser a primeira coluna da nossa tabela. Então, vamos executar esse comando aqui. Então, ó, fizemos lá, né, as alterações, e aí vamos dar uma olhadinha aqui. E tá lá, ó. Descrição está após, né, o nome, tá? A coluna descrição está após a coluna nome. E, né, a coluna título, ela está como primeira coluna aqui da nossa tabela. Beleza, pessoal? Então, nós temos aí algumas maneiras de você fazer atualizações de tabela por meio do comando alter. Legal? Todas essas mudanças que nós fizemos aqui, elas também são possíveis de maneira, você realizar elas de maneira gráfica, tá bom? Por aqui, tá? Então você pode fazer as mesmas modificações aqui. Você pode adicionar uma nova coluna aqui. Você pode pegar essa coluna e você pode mover ela para cima aqui, certo? E você não pode esquecer de colocar aplicar aqui quando você concluir as suas modificações, tá bom? Então, ó,
A partir de agora eu tenho essa coluna aqui, tá? Discol, que ela faz parte aí, né, do nosso banco de dados. Beleza, pessoal? Então é isso daí, pessoal. Queria dar aí uma demonstração para vocês aí do comando alter, tá? Né, de utilização, tá, do comando alter para vocês. Beleza? Eu também, né, queria aproveitar e dar aqui, fazer aqui uma demonstração dos deletes, né? Nós podemos fazer o delete aqui dos dados, né, que nós inserimos aqui e podemos apagar informações aqui das tabelas. Então, veja só, tá? Aqui no MySQL você vai utilizar basicamente dois comandos para fazer deleção de dados. Então é o truncate table, tá? O truncate table ele vai apagar todos os dados da tabela, tá bom? E o delete, tá? Ele também vai fazer a mesma coisa, né? Delete from test, tá bom? Esses dois comandos eles são equivalentes, tá? A diferença é que o comando delete aqui, tá bom? Quando você vai dar o comando delete, o auto increment, se tiver definido lá na tabela, certo? Ele não é resetado, tá bom? Ele continua contando o auto increment normalmente, tá? E o truncate table aqui, ele não, ele vai resetar o auto increment. Se você der um truncate table, ele vai começar a contar a partir do zero novamente, tá bom? O truncate table ele tende a ser mais rápido, tá? Ele tende a ser mais rápido que o delete, tá bom? Então, ele vai resetar pra gente, né, o auto increment. Ele tende a ser mais rápido que o delete e ele não possui o where, tá bom? Então, essa parte do comando aqui, tá? O where, quando você quer usar deletar os dados de acordo com alguma regra específica, você vai utilizar aqui a cláusula where, certo? E no truncate table nós não temos essa cláusula where aí, ele é apenas isso daí, tá bom? Já no delete aqui nós temos aqui a utilização da cláusula where, tá? Então nós podemos, tá? Fazer aqui, colocar algumas condições, né? Por exemplo, de acordo, deletar os dados da tabela teste quando, né, o ID for igual a 1, por exemplo. Então nós temos aqui uma condição. Então esse comando, se eu rodar esse comando aqui, ele vai apagar os dados da tabela aonde o ID é igual a 1. Legal? Beleza? Feito isso, tá? Basicamente essa daqui é a diferença aqui entre esses dois comandos, tá bom? Você não pode, né, uma recomendação, não dê um comando delete sem a cláusula where, porque você vai apagar todos os dados da tabela, tá? Então tem que ter bastante atenção com isso aqui quando você for executar um delete, colocar aqui a cláusula where. E o truncate table, tá? Não coloque ele no seu código SQL. Tá? É um risco muito grande de ele ser executado. Quando você quiser fazer o truncate aqui de uma tabela, vem aqui pela parte gráfica, coloca aqui, ó, truncable, ele ainda vai fazer a sua perguntinha e você pode dar um truncate aqui. Aí realmente né, realmente você está querendo executar esse comando truncate, legal? Nós podemos apagar uma tabela mesmo, tá? Aqui, ó, esses dois comandos aqui, o truncate e o delete, nós vamos utilizá-los para apagar os dados da tabela, tá? Se você quiser apagar a tabela, você pode usar o comando drop, tá? Então, ó, drop table, se, né, existir, né, aí você apaga lá, tá? A tabela TADS. Então, ó, eu vou apagar a tabela aqui. Então, ó, eu vou executar esse comando. Tá? E aí ele executou o comando e observe aqui que a tabela TADS ela já foi apagada aqui da minha base de dados. Legal, pessoal? Beleza? Show de bola, tranquilo, né? Então, pessoal, então isso daí é um resumo, tá? Aí dos comandos DDL, eu espero que vocês tenham gostado e entendido, tá?
E vejo vocês aí nos próximos vídeos. Até mais.